Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos resolver aqui a atividade 1 de cálculo diferencial integral 2 do módulo 52 2025. Mas antes de eu iniciar aqui de fato a resolução dessa atividade, pessoal, queria pedir que vocês deixem um like no vídeo, se ele ajudar você de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade que estão precisando de ajuda também. Além disso, pessoal, se por acaso tiver dúvidas em relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar a dúvida de vocês aí nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Ou se preferir, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução dessa atividade. E essa atividade, pessoal, ela quer para a gente determinar, né, o volume de um tetraedro utilizando dois métodos, por meio da utilização de integral tripla e por meio da utilização de integral dupla. E aqui, pessoal, é meio óbvio, né? Mas tanto a alternativa A como a alternativa B, o volume que vocês encontrar devem ser iguais. Então aqui, pessoal, eu escolhi fazer com vocês nesse vídeo a alternativa B, que pede para a gente utilizar uma integral dupla para encontrar o valor do volume desse tetraedro. Então eu já até tirei print dessa parte aqui da questão e anexei na nossa folha. Então agora a gente vai prosseguir para a resolução da alternativa B dessa atividade. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B dessa atividade. E ela pede para a gente determinar o volume do tetraedro utilizando uma integral dupla. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é isolar a variável z, porque a integral dupla que a gente vai utilizar para calcular o volume do tetraedro vai utilizar apenas os limites de integração do eixo x e do eixo y. E a função que vai ser integrada vai ser justamente a função z, que é representada por essa notação aqui. Então, sabendo disso, pessoal, eu vou escrever o seguinte texto. Isolando a variável z, iremos obter a seguinte equação. Então, aqui embaixo eu vou repetir a equação, né, que é x mais y mais z. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, isolando z, eu vou ter o seguinte. 1 menos x menos y. E aqui, pessoal, para ficar igual a fórmula, eu vou chamar z disso aqui, que é a mesma coisa, né? Então, f de x, y vai ser igual a 1 menos x menos y. Então, pessoal, essa aqui é a função que a gente vai utilizar na integral dupla. E aqui, pessoal, como a gente vai utilizar apenas os limites de integração no eixo x e y, eu vou adotar aqui, né, como z sendo igual a zero. Se z é igual a zero, a gente vai ter a projeção do plano xy desse tetraedro. E além disso, pessoal, além de eu adotar aqui z igual a zero, eu vou isolar a variável y para obter uma função nesse plano de projeção. Então, eu vou fazer o seguinte. Adotando a variável z igual a zero, iremos obter a projeção é, do, do tetraedro no plano XY. Em seguida, iremos isolar a variável na equação. Então, a gente vai fazer isso, pessoal. Vou repetir essa fórmula aqui do plano. Vou copiar aqui. E aqui, como z é igual a zero, eu vou ter o seguinte. X mais y igual a 1. Então, pessoal, isolando y, eu vou ter o seguinte. Y é igual a 1 menos x. Então, pessoal, isso aqui seria
a equação da reta que é representada no plano XY desse tetraedro. E, inclusive, pessoal, a gente pode fazer esse gráfico aqui no GeoGebra. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou entrar aqui no GeoGebra e vou escrever aqui a função dessa reta, que no caso é 1 menos x. 1 menos x. E aqui o GeoGebra ele já desenha para a gente essa função. Aqui a gente tem a projeção do plano XY desse tetraedro. E, inclusive, eu vou tirar um print desse gráfico aqui e anexar na nossa resolução. Aqui, pessoal, vou escrever o seguinte. Projeção do tetraedro no plano XY. Bom, pessoal, por meio da análise desse gráfico, a gente pode concluir o seguinte, que a gente tem aqui, no caso, uma região de integração do tipo 1, né? Onde a gente consegue perceber que a variável x ela é constante nessa região. E a variável y ela varia ao longo dessa região. Então aqui a gente tem um caso de região do tipo 1. E a partir desse gráfico aqui, pessoal, a gente consegue determinar os limites de integração do eixo x e do eixo y. Aqui fica bem nítido, né, que os limites de integração no eixo y, como se trata de uma região do tipo 1, o limite de integração no eixo x vai ser igual a 0 até 1. Então varia de 0 até 1 os limites de integração no eixo x. Já no eixo y, pessoal, esse tetraedro, ele começa da base, né? A base dele é o nível 0, que é esse bem aqui, ó. Então, pessoal, o y aqui, no caso, ele varia de 0 e ele vai subindo aqui de acordo com a variação dessa reta bem aqui, ó. Que no nosso caso a gente obteve que ela é igual a y igual a 1 menos x. Então aqui, pessoal, o limite de integração no eixo y seria de 0 até a equação dessa reta bem aqui, ó, que ela vai subindo aos pouquinhos. Que no caso é igual a 1 menos x. Então, pessoal, eu vou escrever um texto com base nessa análise que eu acabei de falar. Que a variável x varia de 0 até 1 e que a variável y varia de 0 até a equação da reta que a gente acabou de obter, que é 1 menos x. Então, vou escrever o seguinte. Analisando o gráfico acima, podemos concluir que a variável x varia de 0 a 1 e que a variável y varia de 0 até y igual a 1 menos x. Diante disso, podemos concluir que os limites de integração da integral dupla são iguais a... E agora, pessoal, a partir disso eu consigo determinar os limites de integração da integral dupla. O limite de integração no eixo x, limite de integração é onde que varia a região do tetraedro no eixo x. E a gente consegue perceber aqui pelo gráfico que no eixo x, essa região varia de 0 até 1.
Então, os limites de integração é o seguinte: o x ele varia de 0 até 1. Já no eixo y, a gente verificou, né, que o tetraedro ele varia de 0 até a equação da reta, que é essa bem aqui, 1 menos x. Então, o y ele varia de 0 varia de 0 até a equação da reta, que é igual a 1 menos x. Então, pessoal, a gente já sabe os limites de integração da integral dupla e a gente já sabe também a função que a gente vai utilizar para integrar, que é essa bem aqui. Então, agora a gente já consegue determinar o volume desse tetraedro, utilizando a integral dupla. Bom, pessoal, então agora a gente vai calcular o volume desse tetraedro. Então, eu vou estar criando uma folha aqui e logo aqui em cima eu vou escrever o seguinte: calculando o volume do tetraedro por meio da integral dupla. E aqui, pessoal, para calcular esse volume, a gente vai utilizar aquelas fórmulas que a gente viu bem no começo. Aqui a gente tem duas, né? Tem essa aqui e tem essa aqui. E a diferença entre elas, pessoal, é justamente na ordem de integração das variáveis. Aqui começa por x e aqui por y. E aqui a gente vai utilizar essa bem aqui, que começa por y. Então a fórmula é o seguinte: v vai ser igual à variação no eixo x, que é de 0 a 1, e agora aqui é os limites de integração no eixo y, que é de 0 a 1 menos x. E a gente tem a nossa função z, que é f,xy. E a gente vai começar integrando de y e por fim por x. Então v vai ser igual a isso tudo, né? E aqui, pessoal, a gente vai substituir pela nossa função z, que é essa bem aqui que a gente obteve no começo. 1 menos x menos y. E agora, pessoal, a gente vai começar a integrar essa integral dupla. Vou abrir parênteses. E aqui, pessoal, a gente vai começar integrando primeiramente em relação a y. Então, tudo que for diferente de y é considerado uma variável. A gente vai integrar cada termo dentro do parênteses. Esse aqui e esse aqui também. E primeiramente a gente vai integrar o 1. E se vocês perceberem, o 1 é diferente de y. Então ele é uma variável. E para a gente integrar a variável, pessoal, a gente vai utilizar o seguinte raciocínio: que a gente tem uma integral indefinida com uma variável a, e a gente está integrando isso em relação a x. Então a integral disso, pessoal, de uma variável é o seguinte: a gente repete a variável e coloca do lado a variável que a gente está integrando, que no caso é x, mais uma constante de integração. Aqui, no caso, essa constante de integração só aparece em integral indefinida. Como no nosso caso aqui é definida, ou seja, tem limites de integração, a gente não vai utilizar essa constante de integração. Então, pessoal, a gente vai aplicar esse raciocínio aqui no 1. Então, a gente vai repetir o 1 e colocar do lado o y. Em 1 vezes y, a gente sabe que é o próprio y. Mesmo raciocínio aqui na variável x. Ela é diferente de y, então ela é considerada uma variável. Então, a gente vai repetir o x e colocar do lado dela o y. Aqui, pessoal, a gente já tem o y. E o y aqui ele é um polinômio. E para a gente integrar polinômio, pessoal, a gente vai utilizar a seguinte formulinha. Que a gente tem uma integral indefinida de um polinômio com grau que eu não sei, de um grau qualquer, né? Que eu chamei de n. E eu estou integrando isso em relação a x. Então, a integral disso, pessoal, seria o seguinte. A gente repete a variável e soma o expoente dela por mais um.
e divide tudo isso aqui pela soma dos expoentes, que no caso é n mais 1. E aqui do lado a gente tem a nossa constante de integração. Então a gente vai utilizar esse raciocínio aqui também. A gente vai repetir a variável y, e a gente sabe, né, que está subentendido que ela está elevado a 1. Então 1 mais 1 vai dar igual a 2. E a gente divide isso aqui por 2 consequentemente. E agora a gente aplica os limites de integração, que vai de 0 até 1 menos x. E agora, pessoal, a gente vai fazer a substituição dos limites de integração. A gente vai substituir primeiro o de cima na variável y. E logo em seguida a gente vai subtrair tudo isso pela substituição desse valor aqui em todas as variáveis y. Porém, a gente sabe, né, que isso tudo aqui vai zerar. Então a gente nem vai substituir. Então a gente só vai substituir mesmo esse limite bem aqui de cima. Então a gente vai ter o seguinte, onde tiver y, a gente vai colocar 1 menos x. Então aqui tem y, então vai ter 1 menos x. Menos x, aqui tem y, então vai ser 1 menos x. Menos, aqui tem y também, então vai ficar o seguinte, 1 menos x, elevado ao quadrado sobre 2. Isso tudo entre parênteses. E o zero a gente não vai substituir porque vai zerar tudo, né? Então, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Vou repetir isso. Que eu vou repetir 1 menos x. E aqui, pessoal, eu vou aplicar o chuveirinho. Menos x vezes 1 e menos x vezes menos x. Então, menos x vezes 1 vai dar menos x. E menos x vezes menos x, como são dois números negativos, o resultado vai dar positivo. E como são iguais, né? Vai ser x ao quadrado, ó, a multiplicação. E aqui, pessoal, eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Como sendo 1 menos x vezes 1 menos x. Isso tudo dividido por 2. Se eu multiplicar esses termos aqui de cima, eu vou ter isso aqui novamente. E aqui a gente vai fechar o parênteses. Então, v vai ser igual a 1. E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Menos x é igual a menos 2x. Então, menos 2x mais x ao quadrado e menos... Aqui, pessoal, eu vou aplicar o chuveirinho. Vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, a gente vai ter o seguinte. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos x. E agora eu vou multiplicar também por chuveirinho esse outro termo aqui. Esse com esse e esse com esse. Então, a gente vai ter o seguinte. Menos x vezes 1, menos x. E menos x vezes menos x, como é uma multiplicação e são dois números negativos, fica mais. E como são iguais, a gente eleva ao quadrado. Fecha parênteses e divide tudo isso por 2. E aqui, pessoal, como tem esse sinal de menos bem aqui na frente, eu vou ter que mudar todos os sinais desses termos aqui dentro do parênteses. Então, a gente vai ter o seguinte. E vai ser igual a 1 menos 2x mais x ao quadrado. Aí, como aqui é mais, fica menos, né? Menos 1 mais x. Aqui, se vocês me permitem, né? Menos x com menos x vai dar mais 2x. Menos 2x, na verdade. Mas como por conta do sinal, né? Vai ficar mais 2x. E aqui fica menos x ao quadrado. E isso tudo é dividido por 2. E aqui eu vou fechar o parênteses. Aqui fica dx. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir tudo isso novamente. Vou abrir o parênteses.
E agora eu vou aplicar o MC. Aqui fica subentendido que tudo isso aqui está dividido por 1. Então, o MC de 1 e 2 é o próprio 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o 2, dividir por 1 e multiplicar pelo termo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 1 é 2. E 2 vezes 2x dá menos 4x. Então, aqui vai ficar o seguinte, mais 2x ao quadrado, mais. Aqui a gente vai ter o seguinte, 2 dividido por 2 é 1, e 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, né? Menos 1. Então, como tudo aqui vai ser multiplicado por 1, eu vou só repetir os termos aqui de cima. Então, vai ficar mais 2x e menos x ao quadrado. E isso tudo entre parênteses. Aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. 2 menos 1. Posso fazer umas simplificações aqui, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. V vai ser igual a 1, 0. 2 menos 1 é 1. Menos 4x mais 2x dá menos 2x. Mais 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá mais x ao quadrado. E isso tudo é dividido por 2. Vou fechar o parênteses, o colchete. E pronto, pessoal, não tem como simplificar mais aqui. Então agora a gente vai integrar tudo isso aqui em função de x. Mas para facilitar aqui, pessoal, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Aqui a gente tem 1 menos 2x mais x ao quadrado, dividido por 2. Vocês concordam comigo que eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira? Como sendo 1 sobre 2 vezes 1 menos 2x mais x ao quadrado. Se eu multiplicar isso aqui, ó, eu vou ter isso aqui de cima, ó. 1 vezes 1. Então, pessoal, é isso que a gente vai fazer aqui. E ao fazer isso, eu posso tirar esse termo aqui de dentro da integral. Então, vai facilitar na hora de eu estar fazendo essa integração. Então, eu vou ter v, vou tirar esse termo aqui para fora da integral. Então, eu vou ter o seguinte. 1. E o que vai ficar dentro da integral é só isso aqui, ó. Então, 1 menos 2x mais x ao quadrado. Então, agora vai ficar mais fácil da gente fazer os cálculos. Vou repetir isso aqui e vou integrar tudo isso em relação a x. Mesmo raciocínio de integrar em relação a y. Porém, aqui a gente vai integrar em relação a x. Então, tudo que for diferente de x é variável. Então, aqui a gente tem um 1, né? A integral de 1 a gente já sabe que é x. E aqui a gente tem o x, né? Então, a gente tem que integrar em relação a x esse termo b aqui. Então, a gente vai repetir o menos 2. E aqui, pessoal, a gente tem um polinômio, né? Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. Vou repetir esse termo 2x. E aqui ficar subentendido que está elevado a 1. Então, 1 mais 1 a gente sabe que é 2. E divide tudo isso aqui pela soma do expoente, que é 2. Mais, aqui a gente tem outro polinômio, a gente vai repetir o x. E somar o 2 com 1, que vai dar 3. E eu divido tudo isso pela soma dos expoentes, né, que deu igual a 3. E agora eu aplico os limites de integração, que vai de 0 a 1. Então, aqui a gente caiu na mesma situação anterior, né? Como aqui é 0, vai zerar tudo isso aqui. Então, a gente não vai nem precisar substituir. Então, o volume ele vai ser igual a 1 sobre... Vou pegar esse 1 e substituir aqui, onde for x, né? Então, 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado, dividido por 2. Mais 1 elevado a 3 sobre 3. Isso aqui... Então, pessoal, isso aqui vai ser igual ao seguinte.
V vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 1 menos... Aqui, pessoal, eu posso cortar, né? Aí vai sobrar só 1 em cima. E 1 ao quadrado é igual a 1. Como tem o menos na frente, vai ser menos 1. Mais 1 sobre 3. Então, esses dois aqui, eles são cancelados, né? Porque é um oposto do outro. Vai dar zero. Então, pessoal, o volume vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3, que é o que sobrou aqui de dentro do colchete. Então, pessoal, o volume ele vai ser igual a 1 sobre 6 unidades de volume. Então, pessoal, por meio da integral dupla, a gente concluiu que o volume desse tetraedro é igual a 1 sobre 6 unidade de volumes. E com isso, pessoal, a gente finaliza, né, a resolução da alternativa B dessa atividade. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado você de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar a dúvida de vocês aí nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.